Amigos e parentes frequentemente perguntavam a Raíssa por que ela ficou com Maurício por tanto tempo, mas ela não tinha uma resposta fácil. O amor nem sempre é uma linha reta. Às vezes é um nó no qual você se enreda tão lentamente que não percebe que ele está apertando até que fica difícil respirar. Eles se conheceram quando Raíssa tinha 22 anos. Maurício era confiante, charmoso e enchia qualquer ambiente com a sua presença. Ele a fez se sentir especial de um jeito que ninguém mais fez. O que ela não entendia naquela época era que algumas pessoas estão estudando você para descobrir onde poderiam te quebrar. O controle começou despercebido. Ele não gostava dos amigos dela. Dizia que eles eram uma má influência. Ele pediu para que ela ficasse em casa com mais frequência, dizendo que mulheres de verdade colocam a família em primeiro lugar. E quando Raíssa engravidou do Lucas, foi aí que tudo piorou. Ela parou de trabalhar. Maurício prometeu cuidar dela, mas esse cuidado veio com um preço: sua independência, sua voz, sua paz. Quando Lucas tinha 2 anos, Raíssa mal se reconhecia. Ela não tinha seu próprio cartão bancário. Não conseguia sentar ao volante sem avisá-lo. Se usasse maquiagem, ele perguntava para quem ela estava fazendo aquilo. Se não usasse, dizia que parecia desleixada. Seja lá o que ela fizesse, estava tudo errado. A gota d'água foi a noite, em que Lucas, já então com 5 anos, derramou suco de uva no carpete. Maurício se elevou sobre ele, gritando tão alto que as paredes tremiam. Raíssa ficou entre eles, tremendo, e disse: "Não ouse gritar com ele desse jeito." Maurício se virou com aquele olhar que ela conhecia muito bem. Naquela noite, ela arrumou sua mala, pegou Lucas e foi embora. Eles viveram com a mãe dela, Célia, por 2 semanas, até encontrarem um pequeno apartamento de um cômodo nos arredores da cidade. Raíssa conseguiu um emprego de meio período na biblioteca durante o dia e limpava escritórios à noite. Era difícil. Às vezes ela mal dormia, mas estava livre. E o mais importante, Lucas estava seguro. Célia se tornou o apoio deles. Cuidava de Lucas enquanto Raíssa trabalhava, ajudava com a lição de casa e preparava o jantar. Quando eles deixaram Maurício, Célia confessou: "Eu não queria interferir, mas rezava todas as noites para que você fosse embora antes que a situação piorasse." Durante os primeiros 2 anos, Maurício não questionou com quem Lucas viveria. Buscava o filho uma vez a cada 15 dias e agia como se Raíssa estivesse lhe fazendo um favor. Mas, há 6 meses, tudo mudou. A amiga de Raíssa, Marisa, com enxim, quem às vezes tomava chá na biblioteca, disse que viu Maurício em um café. Ele se gabou de seu novo negócio. Disse que agora tinha tudo sob controle e que iria provar a todos que era o melhor pai para Lucas. "Ele quer mostrar que não. É pior que você", acrescentou Marisa, balançando a cabeça. Raíssa então dispensou a ideia, mas as palavras ficaram na sua cabeça. Maurício sempre se importou com o que os outros pensavam. Seu novo terno, seu advogado, sua declaração confiante, tudo parecia uma performance. E então ele entrou com uma ação judicial, dizendo que queria que Lucas morasse com ele. Disse que Raíssa não era confiável e que o próprio Lucas pediu para morar com o pai. Foi como um soco no estômago. Raíssa sabia que não era verdade. Lucas amava a vida deles. Tinham rituais de panquecas aos sábados, leitura antes de dormir e caminhadas no parque. Ele nunca disse que queria ir até seu pai, mas Raíssa sabia o quão convincente Maurício podia ser. Ele sempre foi 2 pessoas, o encantador para o mundo e aquele com quem ela vivia a portas fechadas. Um dia, quando estava indo buscar Lucas para passar o fim de semana, Maurício ficou na porta. Lucas já tinha ido para o carro e se virou para Raíssa, dizendo com um sorriso: "Você acha que pode viver assim sem mim?" "Sim. Vamos ver como você canta quando o tribunal decidir que eu sou melhor para ele." Raíssa congelou. Suas palavras foram como um tapa. Ele não pensou no que era melhor para Lucas. Pensou em como machucá-la mais. Porque ela ousou partir, ficar firme, construir uma vida sem ele. Ele queria puni-la por sua independência. Quando Maurício entrou com o processo,
Raíssa sentiu como se o mundo estivesse desabando. Jogou os papéis na pia e vomitou. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia se segurar na mesa. Lucas estava na escola. Ela tinha 4 horas para se preparar. 4 horas para descobrir como sobreviver a outra guerra com um homem de quem ela escapou por pouco. Célia ligou. Chegou com chá de camomila e começou a acalmá-la. Vai ser difícil, disse pegando a mão de Raíssa. Mas não é impossível. Você tem a verdade. E Lucas, foi isso que mais me assustou. Ele tinha 8 anos, não entendia de tribunais nem de leis. Queria jogar futebol depois da escola e comer panquecas com calda. Raíssa não queria arrastá-lo para isso, mas não havia escolha. 2 semanas antes do julgamento, Lucas começou a fazer perguntas. O que um juiz faz? Quem vai falar? Ele terá que falar? Raíssa explicou da melhor maneira possível para dizer o mínimo, que o juiz queria entender o que era melhor para ele. Ele assentiu, mas havia medo em seus olhos. Última visita a Maurício antes do julgamento foi estranha. Ele chegou muito cedo, como se quisesse nos pegar desprevenidos. Lucas não queria ir. Apertou-se contra Raíssa e disse que seu estômago doía. Ela quase o deixou em casa, mas Maurício estava parado na porta, de braços cruzados, parecendo lançar um desafio. Lucas saiu lentamente. Raíssa olhou pela janela. Eles não sabiam o que ela viu. Maurício se inclinou na direção de Lucas, com o rosto a centímetros do filho, e falou rápida e calmamente. Lucas ficou em silêncio, e apenas entrou no carro. Quando ele voltou no domingo, estava diferente. Quieto, retraído, calmo demais para uma criança de 8 anos. Eu não comi. Sentei no chão da sala e fiquei mexendo no telefone. Raíssa perguntou se estava tudo bem. Ele assentiu, disse que estava cansado e foi dormir cedo. Era a noite anterior ao julgamento. Raíssa não dormiu. Fiquei ali, olhando para o teto, me perguntando o que Maurício havia dito. Se ele havia me ameaçado. Ela não tinha nenhuma evidência, apenas uma sensação doentia e persistente. De manhã, Lucas vestiu o casaco e pediu o telefone. Raíssa perguntou por quê. Ele deu de ombros. Talvez eu queira ouvir alguma música? Disse. Nós dirigimos até o tribunal em silêncio. Raíssa agarrou o volante até os dedos doerem. Lucas sentou-se atrás, olhando pela janela. Ela olhou para ele no espelho. O rosto estava inexpressivo, mas os dedos seguravam o telefone com firmeza. O tribunal distrital da pequena cidade estava imerso em um silêncio pesado. Não aquele que traz paz, mas aquele que faz o coração bater mais forte do que o necessário. Raíssa sentou-se em um banco de madeira, apertando os dedos com força. Seu olhar continuava voltando para Lucas, seu filho de 8 anos, que estava sentado ao lado dela. O rosto do menino era mais sério do que o de uma criança da sua idade. Era como se ele tivesse amadurecido anos naqueles minutos. Do outro lado, em outro banco, estava Maurício, alto, com um novo terno azul escuro e o mesmo sorriso que aparecia quando ele estava confiante na vitória. Perto dali, seu advogado folheava papéis e sussurrava algo baixinho. Maurício não olhou nem para Raíssa nem para Lucas. Seu olhar estava voltado para o juiz que acabara de entrar. O juiz, um homem de rosto sério, ajeitou os óculos e abriu a pasta. O salão congelou. O oficial de justiça anunciou. Todos de pé, o tribunal está em sessão. Após as formalidades, o juiz olhou para Maurício. Senhor Maurício, começou ele. O senhor está solicitando que determinemos o local de residência de seu filho, Lucas. Você alega que a criança expressou o desejo de morar com você. É assim mesmo? Maurício assentiu, com a voz firme. Sim, meritíssimo. Lucas me disse que se sentia desconfortável com sua mãe. Ele quer morar comigo. Raíssa sentiu o estômago apertar. Olhou para Lucas. Suas mãos estavam cruzadas no colo, os dedos brincando nervosamente com a bainha da jaqueta cinza. Ele não parecia assustado, mas também não parecia feliz. Raíssa queria abraçá-lo, protegê-lo, mas seu corpo parecia virar pedra. Ela apenas olhou para o filho, tentando entender o que se passava na cabeça dele.
O juiz voltou seu olhar para Lucas. Sua voz suavizou. Lucas, diga-me, isso é verdade? Você quer morar com seu pai? Tudo dentro de Raíssa parou. Coração, respiração, pensamentos. Ela queria gritar que era injusto fazer uma pergunta dessas a um menino de 8 anos, em uma sala cheia de estranhos, sob o olhar do pai, que o observava, como um animal. Mas permaneceu em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Lucas se levantou lentamente. Não respondeu imediatamente. Colocou a mão no bolso do casaco, que Célia, sua avó, acariciou cuidadosamente. No dia anterior, ele havia tirado um telefone velho, surrado e com a tela rachada, que Raíssa lhe deu para jogar quando comprou um novo. Ele pegou o telefone e olhou para o juiz. Sua voz era baixa. Posso tocar a gravação de ontem à noite, meritíssimo? O salão congelou. Maurício virou-se para o filho. Seu sorriso vacilou. O advogado parou de sussurrar e olhou fixamente para Lucas. Raíssa sentiu o sangue sumir do rosto. Gravação? Que gravação? O juiz se inclinou para a frente, apertando os olhos levemente. Gravação? Perguntou novamente. Lucas assentiu. Sim, meritíssimo. Foi com o papai ontem à noite. O oficial de justiça deu um passo à frente, mas o juiz o deteve com um gesto e acenou com a cabeça. Lucas, passe o telefone ao oficial de justiça. Lucas apertou o telefone com força antes de entregá-lo. Olhou para o juiz e acrescentou. Eu não sabia o que fazer. Raíssa sentiu a garganta apertar. Algo aconteceu. Algo que ela não sabia. Algo que ela não viu. Algo do qual não conseguiu proteger seu filho. E seu filho de 8 anos encontrou uma maneira de se proteger. O oficial de justiça entregou o telefone ao juiz. Ele olhou para Maurício, para Raíssa e depois novamente para Lucas. Tem certeza de que quer que a gente ouça isso? Perguntou. Lucas assentiu, com os ombros tensos, mas sem vacilar. Raíssa olhou para ele e algo estalou em seu peito. Ele não estava apenas com medo, estava se protegendo, protegendo-a, protegendo a verdade. O juiz apertou um botão e a sala se encheu de som. Primeiro, um leve ruído, depois a voz de Maurício, aguda e fria. Se você não disser ao juiz que quer morar comigo, juro que farei sua mãe desaparecer. Você tá me entendendo? A voz de Lucas estava trêmula, mas ele respondeu. Mas eu quero ficar com minha mãe. Maurício cortou. Não cabe a você decidir, pirralho. O advogado de Maurício virou-se para ele, olhos bem abertos. O rosto de Maurício congelou. Seus lábios se separaram, como se ele não acreditasse que aquilo estava acontecendo. Raíssa cerrou os punhos e cravou as unhas nas palmas das mãos. Ela não conseguia respirar. O juiz não se moveu. Ele tocou a gravação novamente, do começo ao fim. Ninguém falou. Quando a gravação terminou, ele tirou os óculos e cruzou as mãos. Esta é a sua voz, senhor Maurício? Perguntou. Maurício abriu a boca, mas as palavras ficaram presas. Ele olhou para o advogado, que sussurrou algo, mas o juiz não esperou. Você ameaçou seu filho? A voz ficou mais firme. Maurício engoliu em seco e seu olhar se voltou para o chão. Raíssa olhou para Lucas. Seus dedos ainda seguravam a barra da jaqueta, mas ele se sentou ereto, sem se esconder. Ela colocou a mão cuidadosamente sobre a dele, e ele apertou seus dedos levemente. Esse pequeno gesto significou tudo. O juiz se virou para Raíssa. Senhora Raíssa, seu filho já expressou preocupação com sua segurança. Raíssa assentiu, a voz tremendo. Sim, principalmente depois dos encontros com seu pai. Ele parou de dormir. Ele perguntou se as pessoas acreditariam na verdade. Ela olhou para Lucas. Ele se endireitou um pouco, com os olhos claros. O juiz assentiu e se dirigiu ao tribunal. Preciso de um tempo para pensar nisso. Intervalo de 15 minutos. O martelo bateu e a sala ficou em silêncio. Os advogados começaram a sussurrar. O oficial de justiça deu um passo à frente. Raíssa não se moveu. Suas pernas não obedeciam.
Ela olhou para Lucas e sussurrou: Que bom que você registrou essa conversa, meu filho. Mas por que você fez isso? Ele assentiu. Eu não sabia se eles acreditariam em mim. Pensei que talvez, pelo menos assim, ele acreditaria em mim. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele não chorou. Raíssa puxou-o para si e abraçou-o, o mais forte que pôde, sem chamar atenção. Do outro lado, Maurício olhava para o espaço. O advogado já estava reunindo os papéis. A confiança com que ele entrou evaporou. Célia se aproximou de Raíssa. Ficou em silêncio durante toda a reunião, mas agora sentou-se ao lado dela e sussurrou: Você criou um menino corajoso, Raíssa. Raíssa assentiu, ainda tentando compreender o que havia acontecido. Ela entrou neste salão com medo de perder tudo. E seu filho de 8 anos fez algo que ela não conseguia imaginar. Ele não apenas disse a verdade, ele aprovou. Quando o juiz retornou, a sala ficou em silêncio. Raíssa sentou-se, ainda segurando as mãos de Lucas. Ele se apertou contra ela, cansado, mas calmo, como se tivesse feito a coisa mais difícil. O juiz ajustou sua cadeira e olhou para o tribunal com nova seriedade. Ouvi a gravação várias vezes, começou. Não tenho dúvidas sobre sua autenticidade. Senhor Maurício, suas palavras e intenções são claras. Você ameaçou a criança para influenciar o resultado do caso. Isso não é apenas ultrajante, mas viola os princípios que o tribunal espera de um pai. Maurício se remexeu, seu olhar se voltando para seu advogado, que estava imóvel. O juiz continuou. Você tentou forçar seu filho a mentir no tribunal, alegando que ele queria morar com você? Isso é inaceitável. Maurício abriu a boca, mas o juiz levantou a mão. Você não falará até que eu faça uma pergunta direta. Está claro? Maurício assentiu, com o maxilar cerrado. O juiz virou-se para Lucas, suavizando a voz. Jovem, o que você fez exigiu muita coragem. O tribunal é um lugar assustador até para adultos, quanto mais para uma criança da sua idade. Mas você disse a verdade. Você nos ajudou a ver o que estava acontecendo. E eu quero que você saiba. Eu ouvi você. Lucas não respondeu com palavras. Apenas assentiu com os olhos bem abertos. Raíssa apertou a mão dele, e ele respondeu com um leve aperto. O juiz se voltou para os advogados. Dadas as evidências, nego o pedido do senhor Maurício de determinar o local de residência da criança com ele. Todas as reuniões com o pai estão suspensas até que o assunto seja investigado pelas autoridades competentes. O senhor Maurício deve passar por uma avaliação psicológica antes que qualquer reunião supervisionada seja considerada. Maurício expirou bruscamente e recostou-se na cadeira. O rosto ficou pálido. O juiz continuou, virando-se para o advogado de Raíssa. A senhora Raíssa provou que proporciona ao filho um ambiente estável e seguro. À luz dos acontecimentos de hoje, não vejo razão para alterá-lo. O local de residência do Lucas continua sendo a casa de sua mãe. A decisão é final. Raíssa sentiu o peito se expandir devido à respiração que ela estava prendendo. Não foi apenas alívio, foi justiça. Pela primeira vez em anos, alguém percebeu as mentiras do Maurício, e ela não precisou se esgotar com desculpas. E foi seu filho, sentado ao lado dela, quem fez isso, ainda segurando a mão dela. O juiz se levantou e bateu o martelo. A reunião terminou. O salão começou a se agitar. Os advogados estavam fazendo as malas. O oficial de justiça deu um passo à frente. Raíssa se virou para o Lucas e segurou seu rosto entre as mãos. Você foi tão corajoso, ela sussurrou. Estou tão orgulhosa de você. Lucas olhou para ela com os olhos brilhando de lágrimas. Eu só queria que eles soubessem a verdade, disse ele. Eu não queria que você se sentisse mal. Raíssa sentiu seu coração se partindo e se curando. Ela o abraçou, segurando-o perto, entre as paredes frias do pátio e o peso de tudo. O que carregavam? Maurício passou, com o rosto inexpressivo. Ele não disse uma palavra. Lucas nem olhou para ele. Célia esperava no corredor.
Ela abriu os braços e Lucas correu em sua direção. Ela o abraçou com tanta força que parecia que seu amor poderia elevar a todos. Raíssa sorriu, sentindo seu medo diminuir. Em casa, Célia esquentou uma panela de sopa de almôndegas, o prato favorito de Lucas. Mais tarde, Raíssa colocou Lucas na cama. Seu quarto estava cheio de livros, bichos de pelúcia e um cobertor velho, com bordas desfiadas e remendos de super-heróis. Lucas se escondeu debaixo do cobertor e olhou para ela. Papai ficará bravo. Raíssa não tinha pressa em responder. Ela olhou para o rosto dele, ainda jovem, mas marcado pelo fato de que ela não teve que carregar a criança. Ela passou a mão pelos cabelos e disse: talvez sim, mas o que ele fez foi errado. O que você fez está certo. Ficar com raiva da verdade não a torna menos verdadeira. Lucas assentiu e virou-se de lado. Raíssa ficou sentada até ele adormecer, observando seu peito subir e descer de forma uniforme e calma. Ela queria se lembrar desse momento. Depois de tudo o que passaram, seu filho pôde descansar. Na semana seguinte, Maurício tentou entrar em contato. O advogado dele ligou 2 vezes. Nas 2 vezes, Raíssa os encaminhou para a decisão judicial e desligou. Ela não tinha mais medo dele. O medo deu lugar à determinação. Lucas começou a sorrir com mais frequência. Pediu para andar de bicicleta novamente. Aos sábados, ele pedia panquecas e acrescentava chantilly às escondidas, pensando que Raíssa não estava olhando. Ele falou sobre a escola, sobre o corte de cabelo estranho de seu amigo César, sobre como queria se tornar astronauta ou criar videogames. Deu uma risada profunda e verdadeira, que ela não ouvia há meses. Uma noite, enquanto lavava a louça, Lucas disse: acho que quero ser advogado. Raíssa riu. Você seria um ótimo advogado, ele sorriu. Afinal, eles ouvem aqueles que dizem a verdade. Sim, disse Raíssa, colocando a toalha de lado e puxando-o para si. E os melhores defendem aqueles que precisam ser ouvidos. 1 mês após o julgamento, a vida começou a melhorar. Raíssa ainda trabalhava na biblioteca e limpava escritórios, mas agora com facilidade. O medo se foi, deixando espaço para a esperança. Sua mãe Célia vinha todos os dias, trazendo calor e confiança. Preparava sopa de almôndegas e Lucas sempre pedia mais, sorrindo maliciosamente quando pensava que Raíssa não estava olhando. Lucas mudou, não bruscamente, mas visivelmente. Voltou a ser criança, rindo, correndo, sonhando. Um dia, enquanto caminhavam no parque, ele disse: Mãe, a verdade sempre vence. Raíssa parou, olhou para ele e sorriu. Nem sempre imediatamente, disse. Mas, se você falar como fala, ela encontrará um jeito. Ele assentiu como se isso fizesse sentido e correu em direção ao balanço. Raíssa olhou para ele e seu coração estava cheio de amor. Então, ela fez tudo certo, afinal. Agora me diz, você teria coragem de fazer o que Lucas fez, mesmo sendo apenas uma criança? Qual foi a parte mais impactante dessa história para você? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não, esquece. Deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.